Bom dia! Seguindo a orientação do Kawai para a indicação de um livro, eu tenho esse aqui, O Grande Conflito. E se você é um cristão, independente da placa de igreja a qual você frequenta, você deveria conhecer este livro aqui. É provável que talvez você já o tenha na sua casa, mas nunca tenha aberto ele. Esse aqui, da capa vermelha, ele é a versão completa, mas existem outras versões são resumos desse livro aqui. Por exemplo, esse aqui, que foi lançado no ano passado e também está sendo muito distribuído esse ano, é uma versão que a gente entrega gratuitamente para quem deseja aprender um pouquinho mais sobre o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui dentro? Ele vai contar um pouco da história da igreja cristã. Por isso, se você é de qualquer denominação cristã e você não conhece um pouco da origem, da história do cristianismo, esse livro é muito rico nisso, da origem até o fim dos tempos, que a gente acredita que nós estamos vivendo no período do tempo do fim, no período do Apocalipse. E algumas coisas que esse livro traz aqui, ele começa contando desde o período do ano 70 depois de Cristo, aonde o templo lá em Jerusalém foi destruído. Então, a partir daquele momento, começam as perseguições contra os cristãos, contra os próprios judeus e contra os apóstolos de Jesus, que eles eram tanto judeus quanto estavam fazendo parte agora da igreja cristã. Então, tudo que eles pregavam, eles eram perseguidos por combater aquelas doutrinas, tanto eles, ou ensinamentos, tanto eles quanto os discípulos deles. Então, os primeiros chamados pais da igreja e assim por diante. Então, esse livro ele vai falar, por exemplo, aqui na página 51, um trechinho bem interessante que eu gostaria aqui de ler para que vocês possam acompanhar. Página 51 diz assim: a fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. E durante todo o período da formação da igreja, houve vários momentos que isso aqui aconteceu, O plano de Satanás em tirar as pessoas, tirar o conhecimento das Escrituras, foi colocado em prática e é colocado em prática até os dias de hoje. Hoje as pessoas têm acesso, mas muitas não querem conhecer o que está escrito. Então, na página 51 ainda, tem mais um trechinho lá bem interessante, onde diz assim: a profecia declara que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei, conforme Daniel 7,25. Então, a profecia de Daniel 7,25, o poder dominante naquele momento, que era o poder católico romano, ele estava mudando os tempos e a lei. O que isso significa? Ele mudou os calendários, ele mudou os dias da semana, houve várias alterações, cumprimento de uma profecia. E lá já para página 131, adiantando aqui um pouquinho, também tem um episódio bem interessante ali. Diz assim: quem é que não sabe, respondia ele, que raramente um homem apresenta uma ideia nova sem que tenha alguma aparência de orgulho e seja acusado de despertar rixas? Porque foram mortos Cristo e todos os seus mártires por apresentar ideias novas? Porque pareciam ser orgulhosos, desprezadores da sabedoria de seu tempo? E porque apresentavam ideias novas sem ter primeiro humildemente tomado conselho com os oráculos das antigas opiniões? Então, toda vez que vem aparentemente algo novo, as pessoas tendem a duvidar sem antes buscar a comprovação disso. E aonde a gente busca a comprovação? Na Bíblia, nas Escrituras. Aquela palavra foi dita, está de acordo com o que está nas Escrituras? Como diz lá o apóstolo Paulo: sejam como os bereanos, vão buscar as informações. Esse vídeo aqui está encerrando, o tempo está terminando, mas eu vou gravar um segundo para explicar um pouco mais do conteúdo desse livro aqui, que vai falar aqui sobre muitas coisas ainda, sobre a Reforma Protestante, sobre os mártires e muitos episódios que ainda aconteceram e irão acontecer.